Imagina comigo, é noite, próximo das 18 horas. Você decide fazer umas compras naquele mercadinho que quase ninguém visita. Você passa em algumas prateleiras e pega alguns produtos. É quando você ouve um estrondo. Parece que uma das prateleiras caiu. Em seguida, você ouve um som de passos. Passos pesados. Seu coração acelera. Você sabe que tem alguma coisa nesse mercado. Sua curiosidade até dá as caras. Você se sente um pouco tentado a olhar, mas você hesita quando começa a ouvir esse som. O seu corpo gela, sua respiração muda. Seu corpo está te preparando lentamente, te preparando para correr. Seja lá o que esteja rodeando esse lugar, desperta em você esse medo primitivo, a sensação de estar sendo caçado, um instinto de sobrevivência. Mas por que isso acontece? Você nem sabe se é um predador de verdade. Pode não ser nada. Pode ser só o Holly colocando efeito sonoro para ativar gatilho no teu cérebro, mas... por que é que você tá se sentindo assim? Já deve ter ouvido falar do experimento do pequeno Albert. Em resumo, o experimento conduzido por John B. Watson e Rosalie Rayner consistia em induzir um medo em um bebê. Para isso, eles fizeram o bebê interagir com um rato branco, e embora muita gente tenha medo de ratos, o bebê parecia confortável com a presença dele. Foi quando eles modificaram o experimento, fazendo barulho toda vez que o rato interagia com a criança. E com o tempo, ele começou a associar o animal ao barulho, e eventualmente passou a temê-lo. Com isso, eles chegaram na conclusão de que, instintivamente, o ser humano só nasce com apenas dois medos. Primeiro, o medo de quedas e, segundo, o medo de barulhos. De acordo com esse experimento, todos os outros medos são aprendidos. Isso até faz sentido. Afinal, você não tem um medo instintivo de levar bronca do chefe. Você aprende a temer esse tipo de coisa com os pequenos gatilhos, como a elevação de voz. Esses são estímulos que você recebe desde criança. O instinto de sobrevivência não é um pack de medos gravado na tua genética. É mais como uma série de reações programadas a gatilhos específicos. Barulhos altos, movimentos bruscos, altura, formas serpenteadas. E esses padrões são a fórmula base para você temer por sua vida. Uma fórmula que foi criada e moldada com anos de evolução. Esse medo está presente desde as primeiras espécies de homos, que não eram nada espertos ou atléticos. Eram só um bando de mamíferos atrapalhados, sem raciocínio ou grandes habilidades de caça. Como já foi mostrado em fósseis, os australopitecos frequentemente eram presas de outras criaturas. A luta pela sobrevivência seguiu ao longo de anos. Os primeiros humanos não conviveram com dinossauros, mas chegaram a conviver com criaturas tão bizarras quanto no Pleistoceno. Mamutes, aves do terror e tigres dente de sabre. Diversos predadores, o fator medo, o instintivo pavor do escuro e a sensação de ser caçado. Olá, eu sou o Holly e quero te contar uma história. Se assim como eu você é fascinado pela evolução e pela pré-história, então esse vídeo aqui é pra você. Por que não acende essa fogueira, coloca uma carninha pra assar, dá aquela olhadinha nos arredores só pra ter certeza e bora! Fogo, uma força destrutiva da natureza. Normalmente, surge quando um raio atinge uma árvore. Ele é quente, voraz e se espalha, devastando tudo em seu caminho. Homo erectus. Esse é o nome da espécie hominídea, que transformou a combustão em sinônimo de segurança. Com o domínio do fogo, nossos ancestrais puderam se manter aquecidos, preparar carnes e, o mais importante, se proteger dos perigos da escuridão. Ter medo do escuro é biológico, uma função básica. Nossos antepassados viveram em um mundo onde felinos e até aves gigantes caçavam à noite. A megafauna do Pleistoceno é tão surpreendentemente assustadora quanto a do Cretáceo. A gente tá falando de uma época onde teu avô de bilionésimo grau caçava mamutes com lança de pedra e tinha que disputar a carcaça com esmaildons.
Só que vai mais longe ainda, pois os mamíferos do pet glacial incluem bichos como arctodos. Para você ter uma ideia, um urso polar erguido em duas patas chega por volta dos 3 metros. Esse daí chegava a quase 4. Imagina que medonho deve ser você ver esse bicho de pé no escuro olhando para você. Também tem uma série de outros animais medonhos e até engraçados, como as aves do terror, que eram basicamente os raptores do Pleistoceno, só que elas caçavam sozinhas. Pelo menos essa é a hipótese mais aceita atualmente. Com 2 a 3 metros de altura e quase 200 quilos, as aves do terror têm esse nome por um motivo. E eu sei, é difícil levar a sério uma galinha gigante te perseguindo. Ih, é o pezão da galinha? Claro, esse filhote de João Ninguém aqui pode não ter uma mordida devastadora como a de um dinossauro ou um felino, mas ele não precisa de uma. Isso porque sua principal arma de ataque era seu bico pontudo, de quase 60 centímetros. Somando isso com o seu pescoço curvo, dá pra deduzir que o seu ataque não se baseia em força de esmagamento, e sim na perfuração. Resumindo, ele pinicava suas presas até a morte. Parando pra pensar, deve ser bem doloroso. Como citei antes, não temos um medo de predadores de nascença. O que acontece é que temos sensibilidade a uma série de gatilhos específicos. Gatilhos que ao longo da evolução foram associados a riscos reais de sobrevivência, como no caso do medo de trovões. Esses gatilhos são meio que a receita básica para todos os medos que desenvolvemos na vida. Ou quase isso. Muitas obras de horror fazem uso desses gatilhos. E uma que eu gosto bastante é a franquia de Jurassic Park. Pelo menos os livros. E eu sei, Jurassic Park é na verdade ficção científica. Mas a tensão construída em torno dos dinossauros exala horror. Os raptores, por exemplo, são tratados constantemente como predadores extremamente inteligentes, muitas vezes sendo capazes de enganar pessoas e até mesmo fugindo do cercado. Pois é, criar uma situação para fugir do cercado não é um mérito da Indominus. Fica ainda melhor quando você descobre que os raptores não estão inclusos na atração original do parque da Isla Nublar. Isso por serem perigosos demais. Bom, também tem boatos sobre o grupo de raptores originais ter na verdade 8 membros. Só que daí a fêmea dominante teria matado os outros até sobrar apenas 2. Bom, esse boato eu não sei se é cânone, mas fica aí a curiosidade. E tem alguma coisa sobre o jeito que o Michael Crichton descreve as mortes. Eu acho que esse cara tem alguma coisa com entranhas. Tropeçando nas raízes da escuridão, agarrando-se aos galhos para não cair, ele viu o jipe à frente. Ele contornou a barreira e gelou por completo. O animal já estava lá, esperando. Estava a cerca de 12 metros. Se encontrava bem no limite do alcance dos faróis. Nedry não fez o passeio. Ele não conhecia os diferentes tipos de dinossauro. Só que aquele tinha um ar estranho. Esse era amarelo e tinha manchas pretas espalhadas pelo corpo, além de 2 cristas na cabeça. O dinossauro se mexeu um pouco e novamente soltou seu grunhido. Nedry esperou. Esperou para ver se ele atacaria. Talvez os faróis do jipe o amedrontassem, ou mantivessem a distância, como uma fogueira. O dinossauro olhava para ele, e de repente mexeu a cabeça, executando um movimento rápido. Nedry sentiu que algo molhado atingia seu peito. Ele olhou para baixo e viu uma espuma pegajosa escorrendo pela camisa molhada. Ele a tocou sem entender nada. Era saliva. O dinossauro cuspiu nele. Aquilo era nojento. Ele olhou para o dinossauro e viu que a cabeça se mexia novamente. E sentiu outra cuspida no pescoço. E, meu Deus, isso era revoltante. Mas a pele do pescoço começou a coçar e arder no ato. A mão queimava, como se tivesse sido mergulhada em ácido. Nedry abriu a porta do carro e, olhando para trás, para ter certeza de que não seria atacado, subitamente sentiu uma dor terrível nos olhos. As pontadas na cabeça pareciam agulhas enfiadas no cérebro. E, sufocado pela dor, ele ergueu as mãos para cobrir os olhos, sentindo a saliva pegajosa descendo pelos lados do nariz. O dinossauro cuspiu de novo. A dor o dominou e Nedry caiu de joelhos, desorientado, respirando com dificuldade.
Ele desabou no chão, molhado, ofegante, a dor crescente fazendo com que ele visse pontinhos amarelos, mesmo com os olhos fechados. A terra tremeu sob seus pés, e Nedry percebeu. O dinossauro estava se aproximando. Apesar da dor, ele abriu os olhos e continuou sem ver nada. Nada além de pontos brilhantes em um fundo preto. Lentamente, ele se deu conta. Estava cego. O grunhido do animal soou mais alto ainda. Nedry se ergueu com dificuldade e se apoiou na lataria do carro, tonto e enjoado. O dinossauro estava bem próximo agora. Ele podia sentir sua presença, sua respiração, mas não podia ver. Não podia ver nada. E ele entrou em pânico. Estendeu as mãos, balançando-as no ar para se defender do ataque iminente. Foi quando ele sentiu uma dor horrível, como se abrissem sua barriga com uma faca. Nedry cambaleou, tateando a barriga às cegas, e sentiu uma massa mole, escorregadia e surpreendentemente quente. Com horror, ele percebeu que segurava os próprios intestinos. O dinossauro rasgou seu ventre. As vísceras se espalharam. Nedry caiu no chão e bateu numa coisa fria e escamosa. Era o pé do animal. Em seguida, sentiu outra dor, dessa vez na cabeça. A dor aumentou e ele foi levantado, percebendo que o dinossauro segurava sua cabeça entre os dentes. O horror que experimentava foi seguido de uma outra sensação. O desejo de que aquilo acabasse de uma vez. A inteligência de um predador e a frieza de suas ações. Os humanos levam o título de seres pensantes, mas não são os únicos com capacidade de raciocínio e resolução de problemas. Muitos animais têm essas características. Muitos deles são espertos, e às vezes até demais. Os raptores do Jurassic Park são só um pedacinho disso. No terceiro filme, por exemplo, um raptor da Isla Sorna usa um humano de isca para atrair o resto. Mas isso não é algo exclusivo da ficção. Predadores na vida real já faziam isso, capturando filhotes e usando eles de isca para provocar os pais, e eventualmente atrair uma presa maior. E se der errado, o filhote vira janta. Eu sei, é triste, mas é assim que o mundo funciona. Com a tecnologia e a sociedade se modificando, a maior parte desses medos foram enfraquecendo. O escuro não é mais um problema com as luzes que temos hoje. Os grandes felinos não vivem na nossa floresta de concreto. E nós não precisamos mais caçar o que comemos. Mas esses instintos ainda estão aí, fragmentados, em fórmulas de reações predispostas, espalhadas no seu DNA. E quando você se encontrar em uma situação de perigo, vai contar com eles para sobreviver. Quando estiver voltando sozinho à noite, quando ouvir um barulho estranho na sua casa, quando esse anúncio aparecer no seu vídeo, você vai sentir perigo eminente expandindo em você, tomando conta do seu corpo. E você vai saber, é o seu instinto te preparando para correr.